Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima terça-feira, 30 de setembro. Estamos fechando o mês e com o coração agradecido, eu quero que você agora apresente a tua vida, apresente as tuas lutas, tudo que você enfrentou durante o mês de setembro, todas as batalhas, mas sobretudo as vitórias, o coração agradecido a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, que nós possamos agradecer, porque Ele sempre esteve presente, porque Ele está sempre do nosso lado e há de continuar. Parabéns para você que está aqui diariamente ouvindo a palavra de Deus e quero convidá-lo a compartilhar essa mensagem com outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não têm esse hábito da oração, de começar o dia agradecendo, pedindo, orando e, sobretudo, aprendendo, meditando na santa palavra do Senhor. Hoje o Evangelho está em Lucas 9, do 51 ao 56. Abra o seu coração para acolher essa palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, para a gente entender bem esse evangelho, a gente precisa entender que os samaritanos, eles eram tidos pelo povo judeu como um povo pecador. Os judeus, ele tinha um único Deus, era monoteísta. Os samaritanos, eles eram politeístas, né? Tinham diversos deuses. Havia uma inimizade tão grande entre os judeus e os samaritanos que a rota, né, mais próxima para ir para Jerusalém era passando pela Samaria. Mas os judeus tinham a Samaria como um lugar de pecado. Então eles não se permitiam nem passar naquela cidade, nem passar próximo. Eles a rodeavam. A viagem ficava muito mais longa, mas para não passar pela Samaria. Aqui você consegue entender algumas passagens do Mestre falando sobre aquela mulher no poço, quando ele vai pedir água para uma samaritana. Jesus é aquele que quebra barreiras, quebra preconceitos. Aquelas pessoas não entendiam, né, como é que... Porque uma mulher já não poderia falar com um homem em público. E uma mulher samaritana, muito menos.
Mas Jesus, ele não estava preso a nenhum condicionamento desse humano pequeno, mesquinhos. Pelo contrário, na parábola onde Jesus narra daquele homem que ia partindo para Jericó e ele é assaltado, Jesus narra que um doutor da lei passou, viu o homem lá ferido e não ajudou, um levita também, um judeu, fariseu, passou, olhou e não ajudou. Quem é que ajuda? O bom samaritano. Então, Jesus, ele vem falar que existem justamente pessoas boas e más em todas as culturas, em todas as cidades, em todas as regiões. A gente, nós seres humanos ignorantes, é que dizemos aquela religião não presta, aquela raça não presta, aquela cor não presta, aquela classe social não presta, aquela profissão não presta. E isso é ignorância, preconceito. Jesus, ele veio quebrar tudo isso. Jesus, ele veio mostrar que dentro de cada povo, dentro de cada raça, existe uma beleza. E Jesus, indo para Jerusalém, ele toma, a decisão de ir de fato se entregar para Jerusalém. Nesse caminho ele não tem esses preconceitos, ele vai passar pela Samaria. Só que a Samaria, os samaritanos rejeitam os discípulos, Eles estavam procurando um lugar para hospedar Jesus e eles rejeitam, porque eram inimigos. Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e Venezuela, eles eram inimigos. E nesse momento que os discípulos, Tiago e João, não encontram, ninguém quer receber Jesus ali nas hospedagens, Tiago e João falam agora como cada um de nós, homens e mulheres. Na hora que alguém faz algo contra nós, machuca a gente, fala mal de alguém que a gente gosta, que é alguém que a gente ama, o ímpeto humano faz dizer como Tiago e João: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Ou seja, pagar o mal com o mal. Bateu de um lado, agora eu bato. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Esse é o sentimento do discípulo, de Tiago e de João, que é o meu sentimento, que é o seu sentimento. Quantas vezes que nós passamos por decepções, por frustrações, e nós temos vontade de pagar na mesma moeda. A gente se enche de raiva, de cólera, de ódio, e a gente quer pagar na mesma moeda. Mas o Mestre Jesus, no versículo 55, Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, corrigiu, admoestou. Não é assim. Se nós fizermos dessa forma, nós vamos nos igualar a eles. Se eles nos maltratam e nós maltratamos, qual é a diferença da gente? Se ele nos critica e nós criticamos, qual a diferença? Se ele me bate e eu bato, se ele me agride e eu agrido, qual a diferença? A minha proposta, Jesus diz, para Tiago e para João, a minha proposta, meus filhos, é fazer justamente o contrário. A minha proposta, a proposta do reino de Deus não é um reino de conflito, de discórdia, de desunião, de briga, de guerra, de atrito. Não. A proposta do meu reino é um reino de paz. É um reino de amor. É um reino de perdão. É um reino de reconciliação.
É um reino de compaixão. É um reino de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro está talvez agressivo, porque talvez lá atrás alguém foi agressivo e ele está agressivo. Fico triste por ele estar sendo agressivo comigo, mas isso não me dá o direito de eu pagar na mesma moeda. Olho por olho e dente por dente não funciona. A lei é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, depois de repreender os discípulos, ao invés de ele discutir com os samaritanos, de querer mudar a cabeça dos samaritanos, pelo contrário, Jesus parte e vai para outro povoado. Quando um não quer, dois não brigam. Que essa seja uma mensagem para a gente começar o nosso dia hoje. Toda briga, toda confusão tem que ser vontade de dois. Uma pessoa só não consegue. Então não é porque o outro me jogou pedra que eu irei jogar. Cada um dá o que tem. Se o outro me jogou pedra, eu vou jogar pétalas. Eu vou jogar rosas, cravos, girassóis. É assim a melhor forma que temos de combater as injustiças, a violência e a desigualdade. Observe, violência só gera violência. O único caminho da paz é o amor. E essa é a mensagem que Jesus nos trouxe e que nós devemos continuar semeando. Um ótimo dia para você, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até amanhã, com fé em Deus.